A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como entendidos. Julgai-vos mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Veja Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ó Deus da salvação, Senhor bem-estar, meu Deus, pela tua infinita misericórdia, nos ajudando nessa mensagem. Para a glória de Deus, tu vem diminuir, o Senhor vem crescer. Amém. Para a glória de Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema da mensagem é que o culto a Deus espanta todo mal, espanta os demônios. Por isso a necessidade de nós cultuarmos a Deus. Preste atenção na palavra que sai da minha boca. Você perceberá se são palavras de Deus ou não. O culto a Deus espanta os demônios, espanta o mal, espanta as coisas negativas. Por isso a necessidade de você cultuar todos os dias. Os discípulos cultuavam todos os dias. O nosso adversário, ele anda ao derredor. O que era a palavra de Deus? Procurando a quem possa tragar. O derredor pode ser sua carne, o derredor do seu espírito, da sua alma. O Espírito de Deus, ele vem sobre o homem e habita dentro do teu espírito e da sua alma. Mas a Bíblia fala em Eclesiastes: grande é o mal sobre a carne do homem. Porém, o culto a Deus espanta o mal, espanta a inquietação, espanta a aflição, espanta a opressão. Por isso, quando eles cultuavam a Deus,
eles estavam sempre alegres, porque o fardo é leve, o jugo é suave. Você precisa entender que se você não buscar o Senhor, a nuvem do mal te cobrirá. A nuvem da opressão te cobrirá, mas quando você busca o Senhor, aleluia, perto está o Senhor de todos aqueles que invocam em verdade. Você encontrará o alívio, você encontrará o bem, você encontrará a luz do Senhor, será a sua salvação. Por isso o culto deve estar com a lenha no altar. Trazer a lenha para que o fogo não se apague. Lenha é obediência, lenha é estar alinhado conforme a vontade de Deus, temendo a palavra com toda a força, com todo o seu entendimento. Então Deus derramará o fogo, a chama sobre o altar, nunca se apagará, e nenhum mal prevalecerá contra a sua tenda, porque o Senhor está perto da sua vida. Consegue compreender esse mistério, meus amados irmãos? A importância do culto racional, do sacrifício vivo, onde só aqueles que estão com o coração quebrantado conseguem cultuar a Deus, conseguem sentir a presença de Deus, que é a virtude. Você receberá a virtude, então sereis minhas testemunhas, disse o Senhor, até os confins da terra. A promessa é grande. Quem tem chamada não é qualquer coisa. Quem tem chamada não pode ser tratado como desprezível. Quem tem chamada, aleluia, foi chamado para salvar vidas. Quem tem chamada foi chamado para a principal vocação, para a principal chamada, que é salvar vidas. É o principal trabalho que temos, é você pregar o Evangelho. E quando eu sei quando Deus está no negócio e quando Deus não está no negócio, é quando há o resultado. A virtude é cura, a virtude é o arrepio. Arrepiou-se meu corpo e temi os teus juízos. Salmo 119, verso 120. Você consegue compreender esse mistério, meus amados irmãos? Deus santo tem poder e glória. Aleluia! O culto a Deus espanta todo mal. Tudo que é exagerado para um lado e tudo que é exagerado para o outro é idolatria. Por isso nós devemos permanecer na temperança. Por isso nós devemos permanecer sendo moderados, porque o exagero, se apertar demais, vira idolatria. Se apertar de menos, vira idolatria. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que a boa vontade de Deus é perfeita, é agradável. Temei a Deus e da glória, porque é chegada a hora do seu juízo. A espada do Senhor, quando Deus enviou o anjo para castigar Davi, a espada do anjo passou pela terra e feriu a terra com pestilência. A espada é inflamada. Em Gênesis vai dizer que a espada do anjo estava guardando a árvore da vida. Aleluia, glória a Deus, porque a espada era inflamada. Ou seja, quando a espada do anjo vem sobre a terra, vem sobre os seres humanos, ela vai inflamando na sua vida e vai transformando ou enfermidade, ou peste, ou morte, porque a espada é inflamada. Convertei-vos ao Senhor e recebeis o refrigério da presença do Senhor. Sem a presença de Deus na sua vida, você não conseguirá.
Você precisa cultuar a Deus, você precisa chegar a Deus. Limpai as mãos, pecadores, limpai o coração, homens de duplo ânimo, porque a hora é chegada, o Evangelho deve ser pregado. Respeitai as coisas que são do alto, respeite os ministros. O homem não é Deus, o homem é falho, o homem é vaso. O homem falha, mas Deus veio no mundo e não pecou. Pare de idolatrar o homem como se o homem fosse Deus. Você pode ouvir o pregador todos os dias, porque em Hebreus vai dizer: pregai pelo dia que se chama hoje, para que ninguém se endureça com o engano do pecado. Você deve ouvir todos os dias mesmo, mas você tem que entender que quem prega é o Espírito Santo e o pregador é só o mensageiro que fala a mensagem de Deus, que tem que expressar a mensagem de Deus. Deixe a palavra do Senhor arder a sua carne, porque grande é o mal sobre a carne do homem, e você precisa ser liberto, porque você só consegue ouvir a palavra que é liberto, só consegue pregar a palavra, o Evangelho que é liberto, segundo as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não julgai pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Se você confia na palavra, você deve confiar no contexto da palavra. Não blasfemai contra o Espírito Santo, porque todo aquele que blasfema contra o Espírito Santo não haverá perdão, nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Cuidado você que tem levantado a língua para falar de ministro. Cuidado você que tem levantado a língua para falar da obra de Deus. A obra de Deus é santa, é pura. A palavra de Deus é mais pura e refinada do que uma espada de dois gumes. Santo, santo é o Senhor. Respeite os ministros, magistrados. Por que você tem existido, aleluia, os ministros e trazendo sobre si condenação? Você que tem esperado o homem de Deus cair, Deus te derrubará. Deus vai te matar. Arrepender-se e crer no Evangelho. Se o ímpio for morrer em seus caminhos e o atalaia não avisar, Deus requererá o sangue do atalaia, da pessoa que morreu. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque chegado o reino dos céus. Você que tem perseguido a cruz de Cristo, você que tem perseguido a obra. Jesus está voltando. O culto deve ser culto racional. Tem que cultuar ao Senhor todos os dias, porque senão o mal entrará na sua casa, destruirá a sua família, destruirá a tua saúde. Deus santo e poder e glória. Esses jovens acham que se purificaram da sua imundícia, mas nunca se purificaram da sua imundícia. Precisam se converter ao Evangelho.
administrados estão cheios de ganâncias, querendo dinheiro, querendo ser mais rico, querendo ser o pregador mais renomado, mas Deus manda te dizer, soberbo, eu abaterei a sua vida por causa da sua avareza. Ele atrapalha os menores a crescer com medo de perder o pote de ouro. Malditos, gananciosos. Mas a palavra do Senhor, Espírito e vida, são das intenções do pensamento, são das intenções do coração, de Deus, da palavra. Você não pode se esconder. Malditos, pregam por porfia, pregam para ficarem famosos, mas Deus manda te dizer, o Evangelho é pregado na virtude do Espírito Santo, é através do altar, é nas ruas, você ora naquele local, você canta louvores e você prega a palavra, aquele local virará um altar do Senhor. É nas praças, aquele local virará um altar, mas deve se santificar o local com oração, aleluia, com louvores, porque nada de se rejeitar, e é santificado pela oração e pela palavra. Não é pregado de qualquer maneira o Evangelho. Jesus bate a porta do coração. Se você abrir, Ele se hará contigo e você se hará com Ele. Não é por força nem por violência. Não é na opressão. Deus não oprime ninguém no juízo. Agora o culto é liberado. A ordem de Deus é para que todos os homens venham obedecer o mandamento, que é obedecer a Deus. Quer pregar? Levanta um altar na sua casa, consagra o local, anuncia o Evangelho, grava um vídeo e compartilha com as pessoas, mostre o seu rosto. Deus santo e poder e glória, santifique o altar. Não existe culto a Deus sem altar. Mas vocês querem sentar na mesa dos demônios e na mesa de Deus. A palavra de Deus é pregada no poder, na virtude, no altar. Deus santo em poder e glória. Jesus é fiel. Por isso o Evangelho deve ser chegado a toda criatura. Mas o Evangelho só é chegar a toda criatura através do convite. É através do convite que o Evangelho é chegado a toda criatura. Quando você convida uma pessoa, ela decide se ela vai ouvir ou não. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga. Tem que querer.
pregado a toda criatura nas redes sociais. Você decide se vai seguir ou não. Você decide se vai ver a postagem ou não. Consegue compreender esse mistério, meus amados irmãos? Muitas pessoas querem envergonhar o nome de Jesus. Muitas pessoas querem envergonhar o ministério. Pregar o Evangelho não é brincadeira. Jesus disse: aquele que quer pregar, falar de Cristo, deve apartar-se da iniquidade, deve apartar-se da soberba, deve apartar-se da fornicação, da prostituição, da idolatria, que é a mãe dos sentimentos do seu coração. Sentimentos de inimizade, sentimentos de inveja. Você que promove a sensualidade, seu coração está cheio da lascívia. Você precisa ser uma pessoa que não seja uma pessoa exagerada, mas que venha agradar a Deus. Porque você, com esse exagero da lascívia, você está destruindo e não construindo. Não seja demasiado. Quem está em Deus é temperado. Quem não está em Deus, ou a porta é larga demais, ou a porta é apertada demais. Você que vive xingando o palavrão é irmão do ódio. O ódio excita contendas, mas o amor apaga todas as transgressões. Um abismo chama outro abismo. Arrependei-vos das palavras torpes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O culto a Deus espantará o mal. Se não espantou o mal, não foi culto a Deus. Porém, para você manter-se na ligação espírito, na santificação após o culto, mantenha-se pensando nas coisas que são de Deus. Continue ouvindo louvores, continue vendo vídeos de edificação. A pessoa cultua a Deus e logo depois já entra na carne. O que entra na carne? Começa a falar mal do próximo. Começa a pensar coisas contra o próximo. Entra na prostituição. São pessoas que não conseguem espantar o mal da sua vida. Não conseguem manter a presença do Altíssimo na sua vida. E você precisa ser uma pessoa que carregue a luz dessa presença. Vamos cultuar a Deus. Pedro chega na casa de Cornélio, vamos cultuar a Deus. Tocaram louvores, hinos, paz, salmodiaram, oraram. E Pedro anunciou a mensagem do Evangelho. E após o culto eles continuaram alimentando-se das coisas do Espírito. Deus Santo por aí, Pai. E havia libertação, cura, paz.
Agora, o lado pesado, a pessoa que não cultua a Deus, o ambiente fica carregado, os demônios vão ganhando lugar e trazem com eles enfermidades, trazem com eles violência, trazem com eles contendas, dissensões, invejas, homicídios. Porque ele veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quando você cultua a Deus, todo o mal contra a sua vida está caindo por terra. Quando você se mantém na presença de Deus, só permanece na sua vida o que é bênção. Se o teu casamento for bênção, permanecerá na sua vida. Se o teu casamento for maldição, Deus dará um jeito de conceder a você a vitória. Amizades. Na hora que você está em espírito, nas coisas de Deus, só fica o que é bênção. Os que gostam de promover contendas, falatórios profanos, os que gostam do pecado, da imundícia, eles cobram. Ela só pensa em Deus. Ele só pensa nas coisas de Deus. Colossenses 3, pensar nas coisas são do alto. Filipenses 4:8, tudo que é puro, amável, honesto, de boa fama, e se há algum louvor a Deus nisso, devemos pensar. Consegue compreender esse mistério? Eu quero profetizar na sua vida que você conseguirá cultuar o Senhor, resistir o diabo, e ele fugirá de vocês. É um coração quebrantado, é um coração sincero, batendo no peito: Senhor, eu sou falho, me ajuda a melhorar, livra-me dos meus inimigos, torrentes do inferno me cercam, torrentes de morte me cercam, mas eu cultuo ao Senhor, e o Senhor me promoverá o livramento, me promoverá a alegria, porque o choro vem pela manhã, aleluia, o choro vem pela noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E ninguém vai conseguir atrapalhar quando Deus desce na casa. Homem não pode resistir, homem não pode atrapalhar, porque o Deus Todo-Poderoso entra na sua causa para espantar todos os demônios. Demônios não respeitam títulos, demônios não respeitam aparência, demônios não respeitam se você tem dinheiro ou não, eles querem destruir. Mas eles respeitarão quando chegarem até você e ver você com a casa cheia do Espírito Santo de Deus. Não deixais a chama do Espírito Santo se apagar na sua vida. Você precisa manter-se a chama acesa, e se mantém a chama acesa com lenha. Acordou de manhã, oração. Medite na palavra. Persevera em ler de noite a Bíblia. Entenda a história, estude, crescer na graça, conhecimento. Orou de tarde, depois orou à noite, 3 vezes ao dia Davi orava, 3 vezes ao dia também Daniel orava. Davi
Davi disse: orarei pela manhã, pela tarde, pelo meu dia. Ainda tem a oração na madrugada, depois da noite à madrugada. Filipenses, Colossenses capítulo 4, perseverai na oração. É se alimentando das coisas do Espírito, andai no Espírito, e não cumpris as concupiscências da carne. Deus Santo e Poder e Glória. Ainda que o pregador não consiga falar certo, o importante é você estar entendendo o conteúdo da mensagem. O importante é você estar entendendo o que você tem que fazer. E a palavra tem que ser cumpridora na sua vida. E você verá a glória de Deus se você praticar. Se o médico dizer para você, te der a receita e você não praticar a receita, você não vai melhorar. Tem que ouvir os ministros, porque eles não falam segundo a carne, eles são exemplos, vivem no Espírito e falam segundo o Espírito. Não tem que ser maior que o ministro. Não queira pregar no lugar dele. E o culto racional, sacrifício vivo. E esse evangelho consagrado deve chegar até as pessoas. Precisa chegar até as pessoas, porque muitos aceitarão e muitos não aceitarão. Deus Santo tem poder e glória. Terá inimigos, sua vida, sua trajetória, e são pessoas do meio. O barbeiro tem competição com outro barbeiro. A padaria tem competição com a outra padaria. Agora, se você obedecer a Deus, você não precisará temer. Porque o salário do ímpio é enganoso, mas o salário do justo é certo. O salário do ímpio não permanece. É certo, hoje tem, mas amanhã não sabe se vai ter. Mas o salário do justo, o salário do justo permanece. É certo. Porque promove a justiça, semeia a justiça. Todo aquele que semeia a justiça, o seu salário é certo. Às vezes você não semeia a justiça com a boca, mas semeia com as atitudes. Se você semeia a justiça, a sua vitória é garantida. Os seus pães e as suas águas nunca faltarão, porque você semeia a justiça. Um semeia a justiça nos louvores, outro semeia a justiça pregando, mas outro semeia a justiça
vivendo. Não importa o jeito que você está semeando a justiça, desde que você esteja vivendo a justiça. É a principal maneira de semear a justiça é viver, dar um bom testemunho. Quem crê da glória a Deus? As pessoas, as mulheres olham buscando um homem que tem dinheiro, que tem 3, 4 casas, 3, 4 carros, ou que tem casa, que tem carro. Os homens buscam ouvir pessoas que têm dinheiro, mas o teu futuro está garantido quando a semeação da justiça. Se ali a semeadura da justiça, é ali que o seu futuro vai estar garantido. É só permanecer. Porque todo aquele que semeia justiça é de Deus. E todo aquele que firmou na justiça não desviará mais dele. O diabo não se firmou na justiça. Não se firmou na verdade. Todo aquele que não se firmou na verdade caiu. Por isso, o maior diploma de uma pessoa para você se relacionar, para você conviver, é quando essa pessoa firmou. Porque quem firmou tem raiz. As pessoas perguntam qual a família dele, quem é o pai dele, quem é a mãe dele. Veio de boa família. Ainda que não veio de boa família, mas firmou na verdade, nasceu de Deus. Esse é o homem para a sua vida, essa é a mulher para a sua vida, que tem currículo de fé. Apartai dos maus obreiros. Eles vêm até você com boa aparência, vem aparentando ser bom, mas nunca se firmou na verdade. Pelos seus frutos os conhecereis. Acabou o culto, começa a falar mal de outra pessoa. É pela língua que você conhece. É pela língua que você vê se a fonte é doce ou se a fonte é salgada. Aquele que controla a sua língua, controla todo o corpo. Glória a Deus, porque crê por Ele. Jesus é fiel. O culto a Deus. Tem pessoas que cultuam só o domingo. Porque gosta da aparência do mal.
Por isso você deve cultuar a Deus, para espantar todo o mal na sua vida. A pessoa que cultua todos os dias, ela não tem medo. O medo é lançado fora. O medo é tirado. O amor lança fora o medo. Por isso, quanto mais você amou a Deus, mais você vai ser perdoado. Quanto menos você amar a Deus, menos você vai ser perdoado. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Vamos estar orando por sua vida, para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poder e glória. Te apresento, meu Pai, essas pessoas em tuas mãos, essas vidas. Meu Deus querido, Deus santo, devemos saber somente o que convém. Ó Deus da salvação, que essas pessoas venham ouvir, prestar atenção na palavra. Querem ficar observando o movimento, cor da gravata. Mas nós estamos aqui orando a Ti, invocando Teu santo nome. Tudo aquilo que vem violar, oprimir os pensamentos, venham cair por terra. Opressão psicológica é crime. Há 2 anos de reclusão. E nós estamos aqui agora, meu Pai, orando a Ti, invocando Teu santo nome. Senhor, dá-nos forças, dá-nos graça. Quem prega o Espírito Santo, não o homem. Oh, meu Deus, que o Senhor venha estar livrando toda a avareza, essa nação. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que Ele poder e glória, que essa nação venha ser uma nação abençoada, venha ser uma nação avivada, meu Deus, que Ele Santo e glória, pelo poder do Evangelho. Toda idolatria, tudo aquilo que não provém de Ti, cai por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para agora, Deus Pai. E nós te agradecemos por essa mensagem. Amém. E graças a Deus. Monte o teu coração, esquerda aos céus. Graça e a paz do nosso Jesus Cristo, assim seja. A simples comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém. Leva a tua bênção para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus.